Olá, como vai? Esse é o seu canal Chegou a Hora. E a gente segue estudando aqui o livro profético de Daniel. Eu sei que você que tem assistido os nossos programas gosta muito das profecias da Bíblia Sagrada, e esse é o seu curso, Daniel e o Grande Conflito. Estamos estudando aí Daniel capítulo 11. Começamos lá com o primeiro e seguimos avante. O que você tem achado desses estudos? Tem gostado? Se você gostou, deixa aí o seu positivo. Mostra que você tem gostado do trabalho que a gente tem feito e tem gostado de estudar a Bíblia Sagrada. E acione também esse sininho aí das notificações. Eu tenho recebido também muitos comentários. É importante que as pessoas comentem, digam o que têm achado, façam perguntas, deixem a sua contribuição. Eu sei que muitas pessoas têm interpretações diferentes da que eu tenho, né? Mas eu sigo uma linha mais voltado da Igreja Adventista do Sétimo Dia e alguns teólogos mais voltados para o historicismo, né? Então, me perdoem aqueles que têm uma posição diferente, mas eu gostaria de ouvir vocês também, não há problema nenhum. Somos livres para pensarmos diferentes, não é verdade? Bom, antes da gente iniciar sempre o estudo de Daniel, o estudo da Bíblia Sagrada, é importante a gente orar e pedir ao Espírito Santo, que inspirou os profetas da Bíblia, também nos dar sabedoria e iluminação para compreendermos aquela mensagem que ele tem para nós. Então, ore comigo. Querido Pai Celestial, eu louvo o teu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela revelação da Bíblia Sagrada. Obrigado pelas profecias da Bíblia Sagrada, Senhor. Obrigado pela revelação feita por Jesus Cristo quando veio a essa terra. E obrigado por ter enviado o Espírito Santo. É o que te pedimos nesse momento. Pedimos sabedoria, esse dom do Espírito Santo para compreendermos as profecias da Bíblia. E eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês sabem que iniciamos o livro de Daniel, o nosso estudo já há bastante tempo, né? E seguimos estudando. E eu disse para vocês que o capítulo 11 não seria tão rápido e tão fácil. Mesmo porque o capítulo 11 engloba praticamente 3 capítulos, 10, 11 e 12. Não é? Nós temos o capítulo 10, que é ali a introdução, depois temos o capítulo 11 em si, que é a história do planeta Terra, né? E temos o capítulo 12, a parte final, o retorno de Cristo. E o fechamento com algumas datas que aparecem ali também. Então, se você está aqui caindo de paraquedas pela primeira vez ou ainda não assistiu os demais vídeos, volte lá e assista. Assista desde a introdução ao livro Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4, vai ser muito bom para você. E outros vídeos que nós temos aqui no canal, chegou a hora também, tá bom? E compartilhe com outras pessoas, vamos divulgar a palavra de Deus, está bem? O nome do curso é Daniel e o Grande Conflito, porque o tema básico do livro de Daniel é o grande conflito. O grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal, e a vitória de Deus e aqueles que estiverem ao seu lado. Ou seja, começa ali com essa briga, né? A luta, né? Entre a cidade de Satanás, Babilônia, e a cidade de Deus, Jerusalém. Assim começa e vai até o final, quando finalmente Miguel, como Jesus é chamado no livro de Daniel, Miguel, filho do homem, né? Ele finalmente vence. Está no capítulo 12, verso 1, e a gente vai chegar lá. Essa parte vencedora, embora quando estudamos as profecias de Daniel 2, 7, 8, a gente já viu o final da história, não é verdade? Então nós vimos, ao começarmos esse estudo, especialmente o capítulo 10, que por trás dos bastidores existe uma guerra, uma grande guerra. E Ellen White diz assim: o mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se
que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. E nos últimos vídeos que tivemos aqui, eu não contei, mas quem sabe aí os últimos 4 vídeos talvez, nós temos dedicado justamente ao estudo de uma linha de onde surgiu a influência satânica do mal, do obscurantismo, nos governos do mundo, nos impérios, né? A gente viu isso num livro chamado Em Rota para a Ocupação Global, escrita por esse agente do governo norte-americano, onde ele mostra uma agenda secreta para a unificação mundial, e ali ele mostra a origem das sociedades secretas. O nome desse autor é Gary K. E nós vimos aí que tudo surge lá com as antigas religiões de mistérios, lá na Babilônia, no Egito, na Índia, na Pérsia, na Grécia. E dali surge a bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação, o espiritismo, as práticas ocultas, as religiões orientais. Também vimos algumas mudanças e nuances, formas de Satanás trabalhar, com o cabalismo, com o gnosticismo, com os cavaleiros templários. E assim chegamos até a maçonaria, Illuminati, também as sociedades teosóficas, muitas seitas do século XIX, inclusive o movimento Nova Era, que é tão forte nos dias de hoje, não é? E nós vimos então que tudo isso surgiu na Babilônia, e ali na Babilônia foi disseminada para o mundo. Né? Uma coisa interessante também que falamos, quando falamos dos templários que estiveram lá em Jerusalém e na região de Israel, eles assimilaram as sociedades secretas islâmicas. Então, isso está no livro, nesse livro de Gary K. E ali dos templários surge a Ordem Rosa Cruz, que é uma sociedade que falamos também em um dos vídeos. Posteriormente, na época da Reforma, vem os jesuítas, uma ordem que não é secreta, mas age nas sombras, né? Em defesa do catolicismo, mas contra o protestantismo. Ela surgiu com Loyola exatamente por esse motivo, também tem um vídeo sobre isso. E chegamos então a uma sociedade secreta que surge aí pelo século XVIII e tem um papel preponderante nos dias de hoje. Você pode ter visto aí com certeza alguns dos símbolos dessa sociedade secreta ou discreta. É por isso que Ellen White diz no livro Grande Conflito: assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos, continuada na terra. E ela segue dizendo: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e em penitência, até que termine a mediação do Salvador. Com isso, eu tenho colocado numa linha do tempo a proximidade da volta de Jesus em torno desse período de 6.000 anos, isso porque a cronologia aponta para esse período e também porque Ellen White utiliza em seus livros esse período. Hoje nós vamos falar sobre a influência do dragão e os Estados Unidos, ou a influência do dragão nos Estados Unidos, a serpente ali trabalhando, não é verdade? Quando estudamos as profecias de Daniel e Apocalipse, a gente pode se situar no tempo e saber em que tempo estamos vivendo. Nós vimos estudando então ali a Medopérsia, a Grécia, a Roma papal, isso de acordo com as profecias de Daniel. Mas nos dias de hoje nós vamos nos dedicar um pouco a esse período, o período dos Estados Unidos como uma potência mundial, um verdadeiro império, né? Embora não seja chamado de império. Nós sabemos também que Roma papal vai prosseguir até o fim. Mas existe esse poder, o poder dos Estados Unidos, que vai trabalhando junto. Nós vimos isso a semana passada, ou pelo menos no vídeo passado,
quando lá em Apocalipse 13 existem duas bestas, né? Dois poderes finais. Um é Roma Papal, Vaticano, e outro os Estados Unidos, o poder americano. E Ellen White, no Grande Conflito, diz assim: uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América. Por isso que eu coloquei no vídeo passado que agora o Rei do Norte não é apenas o Vaticano, mas também os Estados Unidos da América do Norte, que também tem essa rixa com a parte sul, que são os árabes, os muçulmanos, aqueles que estão ao sul dos Estados Unidos e ao sul de Israel, embora em Israel eles estão ao sul e também no lado oriental, como a gente vai ver. Então nós temos esses dois poderes, essas duas bestas em Apocalipse 13, dois poderes que teriam um papel preponderante nos últimos dias, o Vaticano e os Estados Unidos. E em Daniel 11, elas também têm que aparecer, não é verdade? Nós temos então essas duas bestas que são utilizadas pelo dragão. Apocalipse 13, verso 2, diz que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio à besta que sobe do mar, ou seja, ao Vaticano. E ao falar da besta que sobe da terra, os Estados Unidos, diz que falava como o dragão. Parecia cordeiro, parecia mansinho, mas falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, pode usar o poder religioso também, não apenas o poder político. No fim dos tempos, nos últimos dias. Então, hoje eu quero dedicar algum tempo com vocês para a gente mostrar o dragão infiltrado na liderança dos Estados Unidos. Nós já mostramos isso dentro do Vaticano em vídeos passados. E agora vamos analisar um pouco uma sociedade secreta que surge na mesma época da independência dos Estados Unidos e como ela foi influenciando a vida política dos americanos e ainda hoje trabalha nos bastidores, moldando o que parece, o que aparece em Apocalipse 13. Né? O que aparece em Apocalipse 13. Aqueles que têm estudado as profecias de Daniel, que comigo no canal Chegou a Hora, vocês sabem que Deus tem previsto cada detalhe e tem compartilhado através das profecias da Bíblia Sagrada. Então que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para reconhecermos que estamos vivendo nos últimos dias da terra. Chegou a hora da volta de Jesus. Aleluia! Que maravilha, né? É um espetáculo. Bom, eu falei então para vocês que ali em Babilônia surge então uma série de coisas que não é correta, né? O misticismo, o cabalismo, né? Os gnósticos, que são criados de acordo com o livro História da Magia, por um mago chamado Simon, e ele diz que se tornou o feiticeiro de Nero, né? Então Roma também, tudo isso vem passando. Mostramos para vocês ali como os templários beberam das sociedades secretas dos árabes, né? Os ismaelitas, os carmatistas, os fatimidas, os drusos, os assassinos, são sociedades secretas que pertencem ali à região islâmica. Como os jesuítas surgiram para combater o protestantismo, temos agora um Papa jesuíta, né? E a maçonaria. Nós vamos dedicar algum tempo à maçonaria. Deixe-me ler algumas coisas para vocês e deixe-me dizer uma coisa. Tudo que eu ler, ou que eu compartilhar, eu não vou escarafunchar aqui a maçonaria, mesmo porque é uma sociedade discreta e não é o nosso foco mostrar todos os detalhes, mas aqueles que são mais importantes, e vamos extrair de publicações maçônicas muita coisa, para que não digam que eu estou inventando alguma coisa. Então, um pouco da história na América, porque estamos falando dos Estados Unidos, embora esse rito chamado rito escocês iniciou-se aonde? Lá na Inglaterra, ou o rito chamado Demolé, na França. Mas vamos passar aqui então para a América. E nós temos aqui uma página web da Grand Lodge de Ohio, nos Estados Unidos, onde eles informam que a primeira loja maçônica na América
Ela surgiu no dia 30 de julho de 1733. O nome dessa loja é a loja St. John's. Diz aí esse artigo: a maçonaria está enraizada no DNA dos Estados Unidos da América. A fraternidade manteve um lugar em solo americano quase desde quando os primeiros peregrinos chegaram. Muitos pais fundadores eram maçons e inúmeros irmãos desempenharam um papel na luta pela independência. Como estudantes de história e tradição, os maçons transmitiram habilmente ensinamentos e rituais maçônicos por 3 séculos. Então nós temos aí a história, um pouco da história da maçonaria nos Estados Unidos, como surgiu. E essa loja mais antiga, a St. John's Lodge de Boston, Massachusetts, foi fundada pela primeira vez há quase 290 anos, né? Tem a data que eu já falei, e continua sendo um centro vibrante de fraternidade no século XXI, é o que diz esse artigo, né, nessa página web da maçonaria. E muitos maçons são famosos, são distintos, pessoas de primeira grandeza nas artes, na política. Eu vou dedicar um pouco mais à política e não outras áreas. Mas a própria página web diz que distintos maçons da Revolução Americana são esses que aparecem, em alguns deles nesse diploma, nessa figura. Então aí aparece George Washington, foi presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, Lafayette, são alguns dos nomes memoráveis homenageados nesta imagem. Também presidentes americanos foram maçônicos, vários deles. Na verdade, se não é a maioria, pelo menos uma boa parte. Quando o presidente não era maçônico, o vice era, ou uma pessoa de influência ali na política era, influenciando. Por exemplo, o primeiro presidente americano, George Washington, foi iniciado na maçonaria no dia 4 de novembro de 1752, na Fredericksburg Lodge, número 4, na Virgínia. Se tornou venerável mestre no dia 20 de dezembro de 1788, e ele acabou se tornando um presidente de uma loja maçônica, por isso que é chamado venerável mestre. E ele aparece então na nota de $1, e como vocês sabem, atrás da nota de $1 você tem um símbolo maçônico. A pirâmide, o olho que tudo vê, que é o olho iluminado ali de Lúcifer, né? O olho dos Illuminati. E aparece ainda embaixo uma frase que hoje as pessoas dizem que é nova ordem mundial, ou seja, Satanás ou Lúcifer tentando montar aqui um comando geral. Ele é o príncipe deste mundo, pelo menos tenta governar o mundo, embora ele já perdeu essa guerra, e a gente já sabe o final da história. Mas vamos encontrar símbolos maçônicos no dinheiro americano, e vamos encontrar símbolos maçônicos também em outras coisas, em outras cidades americanas, especialmente Washington DC, que ainda vamos falar sobre isso. O terceiro presidente norte-americano, Thomas Jefferson, também foi reconhecido como membro da maçonaria Illuminati, né? Isso aparece inclusive escrito numa edição maçônica da Bíblia Sagrada de 1951, e provavelmente era um membro da loja de Charlottesville, número 90, porque o seu nome aparece nas atas desta loja. Então, o terceiro presidente também maçônico. E ele também aparece numa nota, a nota de $2, que não é uma nota muito comum, né? A gente, especialmente para quem mora fora dos Estados Unidos, a gente não vê muito essas notas miúdas, né? De $1, de $2. Talvez a de um pouco mais, né? Por causa daquele símbolo maçônico tão forte. Eu coloquei aí alguns presidentes americanos nessa fotografia, e aqueles que eu circundei com uma moldura amarela são os que foram maçônicos. Vocês percebem ali, ó, na primeira linha, apenas 2, o segundo e o último, não consegui informações de que foram maçônicos. Na segunda linha, apenas um não tem a borda amarela, ou seja, todos os outros reconhecidamente maçônicos. E na última linha, você vai encontrar ali 4 maçônicos,
e 3 não maçônicos, ou pelo menos que não têm registros de que pertenceram à maçonaria. Se você segue avante, aí nós temos novamente na primeira linha mais presidentes americanos que vieram a seguir. Você vai perceber, por exemplo, na primeira linha, 3 maçônicos, 3 sem informações. Na segunda linha, 4 maçônicos e 3 sem informações. E na última linha já começa a chegar na nossa, pelo menos no meu período de vida, porque já aparece ali o Kennedy, né? E o Nixon, o Ford. O Ford é reconhecidamente maçônico, os demais ali não existe uma comprovação de que eram maçônicos. E agora chegamos à nossa época. Temos Jimmy Carter, que não há registro iniciado na maçonaria, mas depois dele nós vamos encontrar aí praticamente todos eles, não é? Todos eles. Bush, Clinton, Obama. E o Trump está aí, né? Não consegui achar nenhuma comprovação de que ele pertence a alguma dessas sociedades secretas, especialmente essa, a maçonaria. Agora, o que é a maçonaria? Existem vários livros sobre o assunto. Eu acho muito interessante este livro, Maçonaria por Trás da Fachada de Luz, escrito por esse senhor William. O sobrenome é difícil, Schonbellen, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele pertenceu à ordem da maçonaria, pertencia à ordem Illuminati, se meteu pela bruxaria e ele acabou escrevendo esse livro, Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. E neste livro ele responde à pergunta o que é a maçonaria na versão dele. Na opinião dele, ele diz que a loja faz parte de uma enorme rede de organizações globais de bruxaria. A maçonaria é o maior grupamento de bruxos do mundo. Isso na concepção dele, que pertenceu à ordem, até os máximos graus, e também depois à ordem Illuminati ali e outras coisas mais que ele se meteu. É interessante ler o livro dele para ter um conhecimento do que ele pensa sobre a maçonaria. Mas o que a Ellen White, ou a Igreja Adventista, ou os pioneiros falam sobre a maçonaria? Existe um livro chamado Evangelismo, escrito por Ellen White, e o capítulo 18 tem o seguinte título: Lidar com a falsa ciência, com os falsos cultos, ismos e sociedades secretas. E aí tem uns subtítulos que aparecem também ali: os perigos das sociedades secretas, separação clara, enganos através de sociedades secretas. Me permitem ler aqui alguns trechinhos, não vou ler tudo, mas se você puder acessar a internet, se você não tiver o livro Evangelismo, e procurar por esse livro Evangelismo, capítulo 18. O título é Enganos por meio de sociedades secretas. Olha o que diz ali. O mundo é um teatro. Os atores, seus habitantes, estão se preparando para fazer sua parte no último grande drama. Entre as grandes massas da humanidade não há união, a não ser quando os homens se aliam para realizar seus propósitos egoístas. Deus está observando. Seus propósitos a respeito de seus súditos rebeldes se cumprirão. O mundo não foi entregue às mãos dos homens, embora Deus esteja permitindo que os elementos de confusão e desordem dominem por algum tempo. Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. É o finalzinho, viu, gente? Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. Os que estão cedendo à paixão por confederar-se estão executando os planos do inimigo. Está no livro Evangelismo, na página 622. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não é possível ser adventista e ser maçônico. Eu não estou dizendo que não existe pessoas que são maçônicas e se dizem adventistas. Existem, infelizmente, mas não é possível. Talvez estejam ali nos graus iniciantes, não compreendem tudo o que envolve a maçonaria. Eu me lembro que uma vez estava fazendo uma palestra sobre isso em uma igreja, e no final da palestra
um dos anciãos me procurou e disse assim: você sabe por que você veio falar sobre isso aqui na minha igreja? Eu falei: porque você me convidou? Ele falou assim: não. Essa semana eu deveria estar na loja maçônica fazendo os meus votos. Eu não havia pesquisado direito. Não vou mais. Então muita gente está sendo enganada. E olha o que ela diz aí. O que diz ali? Diz que aqueles que estão se unindo à sociedade secreta estão praticamente se unindo a Satanás. Né? É o que ela diz. Aí ela continua dizendo: a causa será seguida de efeito. A transgressão atingiu quase o seu limite. Confusão enche o mundo e um grande terror há de sobrevir em breve aos seres humanos. O fim está muito próximo. Chegou a hora, não é? Nós que conhecemos a verdade devemos estar nos preparando para o que em breve há de desencadear-se sobre o mundo como uma esmagadora surpresa. E existe um outro livro dela que também tem trechinhos que falam sobre algumas dessas coisas obscuras, né? Esse é o Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 118. Ela diz assim: ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se. Todos carecem de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade que aparece tanto na finalização da história da Terra. Então nós vamos dedicar o programa de hoje para falarmos um pouco dessa sociedade secreta. Eu não sei aí na sua cidade, mas eu lembro quando eu morei em Jacareí, bem na entrada da cidade havia um símbolo maçônico. Quando eu ia para a próxima cidade, São José dos Campos, também tinha um símbolo maçônico. Se você seguisse avante, as cidades todas, Taubaté, Pindamonhangaba, cada cidade em sua entrada haviam símbolos maçônicos, monumentos maçônicos, né? Alguns em forma de pirâmide, outras em forma desse obelisco, outros com o próprio triângulo e o compasso e a letra G, né? Outros com algumas frases escritas. A sede da sociedade secreta da maçonaria fica nos Estados Unidos. É esse prédio bonito aí, né? Esse prédio é chamado a Casa do Templo, House of the Temple. E aí tem um endereço na rua 16ª, entre as ruas R e S, lá em Washington, D.C. E aí é considerado a sede do Concílio Supremo do Rito Escocês da Maçonaria, jurisdição sul, lá nos Estados Unidos. Um prédio imponente, um prédio grande, bonito, né? O nome oficial completo é o Concílio Supremo, mãe do Concílio Mundial, dos Inspetores Gerais, Cavaleiros Comandantes da Casa do Templo de Salomão, do 33º grau do antigo e aceito rito escocês da maçonaria da jurisdição sul dos Estados Unidos da América. Esse título completo eu retirei da Wikipedia na internet. Então esse é o nome oficial. O que vocês veem aí? Eu vejo aí a palavra cavaleiro, né? Eu vejo aí rito escocês, eu vejo a palavra Salomão, que é um bíblico. Realmente tem muitas palavras estranhas, mas é um título grande, especialmente onde diz que aí é o quê? A casa do templo. A casa do templo. Outra coisa que diz ali na Wikipedia: a sede do poder maçônico localiza-se nos Estados Unidos. Nenhuma nação foi tão fortemente comandada por ela, nem ostenta uma irmandade tão numerosa. Foram maçons diversos presidentes e líderes do país. A maçonaria americana atualmente conta com mais de 15 mil lojas, ou templos, e um total de 4 milhões de filiados, ao que se somam um número idêntico de afiliados em organizações paramaçônicas. As organizações paramaçônicas são aquelas sustentadas pelos maçons, como Lions Club, Rotary Club,
são paramaçônicas, também algumas para a Ordem de Mulheres, Ordem de Juvenis, não é? A Ordem de Moledo, Grande Oriente, que são ordem para mulheres e ordem para adolescentes, né? Os jovenzinhos. E quando você entra nessa sede, você tem toda essa ostentação, mas também você vê ali uma mistura de símbolos, né? Você vai perceber, por exemplo, na foto central, aquelas asas egípcias lá em cima, não é? Lembra muito os faraós. E se você olha o altar principal ali no centro, as pontas, lembra muito o altar do templo lá de Salomão ou do tabernáculo. E se você olhar a parte de cima da sede, ela lembra uma pirâmide, né? Ou um zigurate da época babilônica. É tudo muito misturado, por isso que essas coisas vêm numa sequência, utilizado pelo mesmo ser, né? Esse ser iluminado que é o Lúcifer, né? Na frente do prédio você vai encontrar duas esfinges. Dizem que uma delas simboliza a sabedoria e a outra simboliza o poder. Interessante, sabedoria e poder. E se você olhar uma delas, ela tem a serpente assim na cabeça. Essa é a que simboliza a sabedoria. Tem a serpente na cabeça, assim como os faraós também tinham na cabeça, né? Que mais que tem? Tem um símbolo de uma deusa, né? Parece uma deusa Ishtar, ou a deusa Diana, não sei, uma deusa ali, bem no centro do peitoral da esfinge. Sabedoria, vinda por parte da serpente, me lembrou o texto de Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, onde a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente queria dar sabedoria para Eva. Foi terrível. A gente sabe o final da história, o que aconteceu, né? E agora está aqui essa sociedade secreta também prometendo sabedoria. Você vai conhecer as coisas escuras, as coisas escondidas, né? As coisas secretas. A outra esfinge tem a serpente também, só que a serpente está no pescoço. E também abaixo da serpente você tem a cruz egípcia. Veja que a coisa egípcia está misturada aí, né? É Babilônia, é Egito, ou seja, o dragão continua ali, a serpente continua. E essa serpente ali no pescoço significa o quê? Poder. Isso me lembrou de um encontro que Jesus teve com o diabo lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, depois de 40 dias de jejum. Ali diz assim, está em Lucas capítulo 4, verso 1 a 8, vou ler um trechinho. Jesus, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, vejam vocês que ele faz a mesma coisa hoje, viu? Ele promete poder. São os poderosos da terra que pertencem a essa fraternidade, essa sociedade secreta, essa irmandade, né? Se chamam de irmãos, inclusive. E essa cruz aí egípcia, né? Ela simboliza a imortalidade. O que me fez lembrar Gênesis 3, verso 4, quando a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mas morre, né? Eva morreu. E a Bíblia diz que todo aquele que pecar morre, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. A única maneira da gente alcançar a vida eterna é através de Jesus Cristo, que é o doador da vida, né? Aqui no Brasil,
a maçonaria tem um destaque muito grande. Já faz algum tempo que saiu numa revista, eu não tenho os dados atuais, mas ali mostrava a bancada que seria se pegassem só os maçônicos declarados. Então, no Senado, havia 8 maçônicos naquela ocasião, naquele artigo da revista. E na Câmara, 56. Então, seria, naquela época, um partido, seria o 5º maior partido no Senado e o 4º da Câmara. A verdade é que nem todos se declaram maçônicos ou não, né? Mas se você entra, por exemplo, ou se vai a Brasília, você vai perceber sinais maçônicos ali também, como em várias cidades. Se você entra no Superior Tribunal de Justiça de Brasília, está lá, né? O símbolo maçônico. Você vê aí o presidente falando dentro do Superior Tribunal de Justiça de Brasília, com o símbolo ao seu lado. Esse símbolo, o símbolo do olho, que aparece também na nota de $1, que aparece nessa pirâmide, né, da nova ordem mundial, é um olho luciferino, não é? Outros dizem, não, é o olho de Deus. Não, é o do Deus dessa terra. Pode ser, ou então ele roubou o olho de Deus e colocou em seu símbolo, né? E quando você vai para Washington, a capital dos Estados Unidos, é uma cidade cheia de símbolos maçônicos. Vejam, por exemplo, não apenas a sede aí da maçonaria, mas no Capitólio, ali no Memorial Lincoln, na própria Casa Branca, no desenho da cidade, vários símbolos maçônicos aparecem ali. Você vai encontrar esses símbolos também em outras cidades. Eu achei interessante que até mesmo a Suprema Corte de Israel, lá no alto, não tão à vista, está ali uma pirâmide, e na pirâmide aparece também esse olho. E a gente sabe que quem deu muito dinheiro para a fundação do moderno Estado de Israel foram maçônicos, né? A família Rothschild foi uma que deu muito dinheiro para a fundação do Estado de Israel. A gente vai encontrar aí também na prefeitura de Los Angeles o mesmo esquema dos zigurates antigos, né? Que era centros de adoração. Acredita até que a Torre de Babel teria esse formato, né? Em camadas assim. Também o Lincoln Memorial, o mesmo formato do Parthenon, lá na Grécia, né? Onde era o local dos deuses, né? Deuses pagãos. E dentro do Memorial Lincoln você tem a estátua de Lincoln, que é a mesma carta do tarô ali, né? A mesma posição, ou seja, símbolos maçônicos também ali onde coloca a sua mão, né? Se você visita o George Washington Masonic Memorial, aí é um memorial maçônico mesmo do George Washington, já tem o símbolo maçônico logo na entrada, né? E ali você vai encontrar a estátua de George Washington, paramentado como maçônico. Ele também aparece nos diplomas que são ofertados aos maçônicos, e dentro desse memorial maçônico você vai encontrar isso aí. A arca do concerto, a menorá, símbolos divinos. Esse era o local que Deus se manifestava no antigo Israel. Deus Jeová. Símbolos que são roubados e colocados dentro dessas sociedades secretas. E uma coisa interessante, existe uma estátua de George Washington, que aparece aí nessa fotografia, né? É chamado Washington Entronizado. É uma grande estátua de mármore de George Washington, feita por Horatio Greenough, que baseou-se em Fídias e a grande estátua de Zeus no Olimpo. E ela se encontra no National Museum of American History, em Washington, D.C. É interessante essa posição que ele aparece aí, não é? Alguns dizem que a posição seria do Baphomet, que é o deus satânico. E realmente, quando você olha o deus satânico aí, esse bode com o pentagrama invertido lá em cima, a posição dos dedos, da mão, são muito parecidas com a posição de George Washington. E embora também a posição de Zeus também seja parecida, um pouco diferente, né? Que diz que ele se baseou
nessa outra estátua, mas parece mais que ele se baseou na do meio, não é verdade? Que coisa terrível, mas são coisas que não são coincidências. Por isso que o livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 27, livro de Ellen White, ela diz assim: um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. Então, as pessoas que se unem a sociedades secretas, muitos deles não sabem, fatalmente estão se unindo aos planos de Satanás, aos planos de Luciferino, de Lúcifer, né? São planos luciferinos, com certeza. E muitas vezes os planos são claros, diz que você vai ser iluminado. Né? Iluminado por quem? Não é por Deus. E quando você entra, tem toda uma estrutura, né? Aí tem a estrutura da maçonaria americana. Então você começa com o primeiro grau, aprendiz, depois passa a companheiro, depois mestre maçom. Isso no início da Blue Lodge, ou a Loja Azul. Se você vai para o rito escocês, então você continua ali, ó. Mestre do segredo, mestre perfeito, secretário confidencial, e assim vai, até chegar no 12º, que é mestre arquiteto. Também existe o ritual de York, que é um pouco diferente, esses graus, né? Mas uma coisa interessante aqui, aparece os demais graus, do 13º para frente, você vai encontrar, inclusive, algumas coisas do que eu falei aqui, por exemplo, o 15º, Cavaleiro da Espada, 16º, Príncipe de Jerusalém, 17º, Cavaleiro do Oriente e Ocidente, 18º, Cavaleiro Rosa Cruz, 19º, Pontífice. Percebe alguns títulos que estão ligados a algumas outras igrejas, né? Alguns títulos mais religiosos, como o 25º Cavaleiro da Serpente de Bronze, né? Lembra lá Moisés. E finalmente vai chegar o momento, o grau máximo, que é o grau 33. Grande soberano inspetor geral. Se você vai do lado do ritual York, é um pouco diferente, mas vai subindo também até você chegar ali na Ordem dos Cavaleiros Templários. Olha só, os cavaleiros aí de novo, né? E também temos aí alguns corpos auxiliares para mulheres, é a Ordem da Estrela do Oriente, Filhas do Nilo, Santuário Branco, e para jovens, né, adolescentes, é o Demolê, Filhas de Jó, Arco-Íris, para que as crianças já sejam, desde pequena, orientadas nos ritos da maçonaria. Lembrem-se o que fala o William Schonbellen. Ele diz que a loja faz parte de uma enorme rede de organizações globais de bruxaria e que a maçonaria é o maior agrupamento de bruxos do mundo. Existe um livro chamado Solomon's Builder, Os Construtores de Salomão, e neste livro é mostrado como esses símbolos maçônicos estão presentes na cidade de Washington. Né? Aí você vai ver o compasso, esquadro, estrela de pentagrama, né? E o obelisco ali, né? Chamando ao egípcio, o Memorial Lincoln
chamando o panteão romano, né? Ou seja, as coisas parecem que estão interligadas. Por isso que nós tivemos, inclusive, um vídeo aqui chamado Sociedades Secretas e o Dragão, né? Lembram-se disso? E nesse vídeo sobre as Sociedades Secretas e o Dragão, ali nós lemos algumas citações de Albert Pike, que é considerado o Platão da maçonaria. O título dele é Soberano Grande Comandante do Conselho Supremo dos Grandes Soberanos Inspetores Gerais de Grau 33. Olha, é um título longo, né? E ele escreveu um livro chamado Morals and Dogma. E eu vou tirar algumas citações, mas olha um pouco a história dele, de Albert Pike. Era advogado, soldado, escritor e maçom. E a história diz que Pike se juntou a uma loja maçônica, onde se tornou extremamente ativo nos assuntos da organização, sendo eleito soberano grande comandante da jurisdição sul do rito escocês em 1859. E ele permaneceu soberano grande comandante pelo resto da sua vida, um total de 32 anos, dedicando grande parte de seu tempo ao desenvolvimento dos rituais da ordem. Pike ainda é considerado na América como um maçom eminente e influente, principalmente na jurisdição sul do rito escocês. Então, como eu disse, ele escreveu esse livro. Dentro do livro está escrito assim: livro esotérico para uso exclusivo do rito escocês. Deve ser devolvido em caso de remoção ou morte da pessoa que o recebeu. Também não é um livro para você ficar lendo, não, né? Eu vou dar algumas citações aí para que você compreenda um pouco do que é a maçonaria na visão de um maçônico, que é o Pike. Eu já mostrei de um ex-maçônico, mas esse viveu maçônico, foi um dos líderes, é considerado o Platão da maçonaria, e dentro desse livro ele responde a algumas perguntas que as pessoas fazem. Primeira pergunta: a maçonaria é uma religião? Porque alguns dizem que não. Não, a religião ali não. Olha o que diz o livro Morals and Dogma. Diz assim: toda loja maçônica é um templo religioso. Bom, se é um templo religioso, então já é religião, né? E seus ensinos são instruções religiosas. Se são ensinos religiosos, né? O que mais que diz o livro Morals and Dogma? É a religião universal, eterna, imutável. A maçonaria não propaga nenhum credo exceto o seu próprio, mas simples e sublime, aquela religião universal ensinada pela natureza e pela razão. Ou seja, a natureza, panteísmo, e a razão, iluminismo. Eu também tirei aí de uma enciclopédia maçônica, escrita por Albert Mackie, diz o seguinte: aquele rito à beira do véu, pois lá se declara que a maçonaria é uma forma de adoração. Então, veja, pela resposta dele, é uma religião, não é? E se é uma religião, deve ter um Deus, um ser supremo. Então vem a pergunta: quem é o Deus da maçonaria? Seria o Deus Jeová ou seria algum outro? Logo de cara, quando você inicia na maçonaria, vai se defrontar com esse G, e alguns vão dizer que esse G é Gadu, G-A-D-U, que significa grande arquiteto do universo. Bom, então, o Deus da maçonaria é um Deus chamado Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Outros vão dizer, não, esse G significa em inglês God, Deus. Outros dizem, não, significa geometria. Também significa geometria, né? Isso quando você está no 2º grau. Porque dizem que tem os segredos da geometria sagrada, que você vai aprender aí na maçonaria, né? Mas quando você vai chegando mais acima e chega no grau real, arco, vão dizer que é Jabulon, o Logos divino, o Verbo. Bom, Jabulon, então deve ser um nome então para Jesus, que é o Logos, né? O Verbo, que aparece lá em São João. Não, mas não é bem isso não. Jabulon é uma trindade maligna, porque já representa o nome Javé, ou
Jeová. Bu representa Baal ou Bel. E On representa o nome do deus Sol egípcio, o deus do faraó. Então, uma mistura de deuses ali que, na verdade, são pagãos. E quando você chega no 17º grau, vai dizer que é Abaddon. E Abaddon não é coisa boa não, viu? Abaddon, lá em Apocalipse 9, verso 11, diz que tinham sobre si como rei o anjo do abismo. É esse o Abaddon, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E agora diz aqui o capítulo 9, irmãos, o verso 11, dá o nome e o sobrenome do anjo do abismo. Dá o nome e o sobrenome daquele que está causando as tragédias e sofrimentos das 7 trombetas. Vamos ler o capítulo 9, verso 11, aqui tem o nome e o sobrenome. A leitura deste verso já converteu várias almas, irmãos. Eu já vi com os meus olhos com pessoas sendo convertidas por causa deste verso que eu vou ler agora. E pode ser que aqui dentro alguém possa ser convertido por causa deste verso. Vou ler, capítulo 9, verso 11. Tinham sobre si um rei. Então, esses gafanhotos que picavam como escorpiões, me parece, queridos, que eles são mais demônios. Parece que são forças demoníacas, que pareciam gafanhotos, mas eles tinham ferrões de escorpiões e provocavam esse tormento de 5 meses. Porque aqui no verso 11 diz que eles têm um rei. E o rei não é gafanhoto, não. Se o rei não é gafanhoto, o exército também não é gafanhoto. Aqui diz, e eles tinham também o quê? Sobre si, rei. O anjo do abismo. Se o rei é um anjo do abismo, tudo indica, irmãos, não estou dizendo que, afirmando que é, mas tudo indica que todos esses que parecem gafanhotos, mas não são gafanhotos, mas são mais como escorpiões e que provocam dores, sejam forças demoníacas, porque o chefe deles é um anjo, chamado anjo do abismo, e dá o nome dele. Em grego, ou seja, o seu nome em hebreu é Abaddon, e em grego é Apolion. Agora, queridos, todos os que entram para a maçonaria entram em busca de luz. Entram em busca de luz. Ninguém pode entrar na maçonaria se não for em busca de luz. O senhor não sabe o que está falando. Você não sabe o que você está falando. Eu sei o que eu estou falando. Porque eu pesquisei. Eu pesquisei. São 30 anos de pesquisa. Queridos, quando a pessoa entra para a maçonaria, eles tiram a roupa da pessoa. Deixam a pessoa nua. Vestem com avental. Vendam os olhos. E agora, sem ver nada, ele é conduzido por um irmão maçom. Conduzido até uma porta. E ele é orientado a chegar naquela porta e bater na porta. E um outro irmão maçom lá dentro vai perguntar: quem é você? E de onde você vem? E este irmão com o maçom que está sendo introduzido, ele é orientado a falar: eu sou o fulano de tal, e que venho das trevas, em busca da luz. Agora imagine um cristão. Tem muitos pastores evangélicos maçons, irmãos. Muitos famosos no mundo. Billy Graham é maçom. Agora imagine cristãos, pastores, dizendo: eu venho das trevas. É exatamente o que Satanás quer, falar que Jesus é trevas e ele é a luz. É exatamente como está dentro do templo maçônico, irmãos. O lado norte aqui eles chamam de trevas. E o lado leste, para onde eles se ajoelham, eles chamam de luz. É impossível você não lançar lama em Jesus ao se tornar o quê? Um Freemason. Você está lançando lama em Jesus, chamando-o de trevas.
E quando você entra no primeiro grau, você não sabe que Deus é. Mas você tem que crer em algum Deus. Quem não crê em Deus nenhum não pode ser maçom. Não pode. Ele tem que crer em algum Deus. Para que um dia ele possa crer também no Deus da maçonaria. Quem não crê em Deus nenhum também não vai crer no Deus da maçonaria. Então ele nunca será convidado para ser maçom. Não no segundo, não no terceiro, não no quarto e nem no quinto grau. Nem no 10º grau. Lá pelo 14º, 15º grau, ele vai descobrir o nome do Deus da maçonaria. E de onde foi tirado o nome do Deus da maçonaria? Da Bíblia. Capítulo 9 de Apocalipse, verso 11. E o nome do anjo do abismo é, em hebreu, Abaddon. Existem 2 nomes para o Deus da maçonaria: Jabulon e Abaddon. Abaddon é tirado daqui. Então, quem é o anjo do abismo? Ah, você sabe, não sabe? É a serpente, é o dragão. Exatamente. Mas eu não vou responder, não. Vou deixar que o próprio Albert Pike responda no livro Morals and Dogma, na página 321. Ele diz assim: Lúcifer, portador de luz. Estranho e misterioso nome para se dar ao espírito das trevas. Lúcifer, filho da manhã, é ele quem tem a luz, e com seu esplendor intolerável cega o fraco sensual ou almas egoístas? Sem dúvida que não. Vocês já estão percebendo quem ele acha que é o Deus da maçonaria, né? Existe também uma escritora chamada Helena Blavatsky, e ela, de certa forma, foi ligada à maçonaria. Inclusive, eu descobri essa live na internet, onde esse maçônico ele diz assim: nós, o 3 vezes ilustre e soberano grão-mestre geral, aliás, isso ele diz que encontrou nesse diploma, que é o diploma de maçonaria da Helena Blavatsky. Então, nesse diploma está escrito assim: nós, os 3 vezes ilustre e soberano grão-mestre geral, declaramos e proclamamos nosso ilustre e iluminado irmão, H.P. Blavatsky, para ser um aprendiz companheiro, mestra perfeita, sublime eleita, mestra escocesa, grande eleita, cavaleiro da Rosa Cruz, mestre Adonaíta, perfeita e venerável mestra e princesa coroada do rito de adoração. Embora comece ali dizendo nosso ilustre e iluminado irmão, eles estão se referindo a ela, porque depois vocês veem que passa para o feminino, né? Passa para o feminino. E essa senhora, ela tem vários livros. E um dos seus livros, chamado Doutrina Secreta, escrita por essa russa, Helena Petrovna Blavatsky, ela diz assim: Lúcifer representa a vida, opinião, progresso, civilização, liberdade, independência. E ela diz mais no mesmo livro: ele é Satanás, que é o Deus do nosso planeta e único Deus. Olha que coisa impressionante. Que blasfêmia. E ela diz mais, página 73. Jeová, esotericamente como Elohim, e também a serpente ou o dragão que tentou Eva, e o dragão é o velho glife para a luz astral, o princípio primordial, que é a sabedoria do caos. Ou seja, ela inverte um pouco, ela diz que Jeová é a serpente. Então, quem é o Deus da maçonaria? A resposta é Lúcifer, o próprio Satanás, que aparece num símbolo maçônico aí como um anjo esquisito segurando a mulher pelo cabelo, né? E a gente sabe que mulher no Apocalipse de igreja é o anjo da morte, porque segura ali um negócio meio estranho na mão, né? É impressionante, né? Vocês veem que eu tenho extraído tudo isso de livros ou citações maçônicas, né? Eu não estou inventando nada. É o que eles dizem. Provavelmente, se você é maçônico e está nos graus iniciais, você não aprendeu ainda isso. Mas se você tiver acesso ao livro Morals and Dogma, procure lá. Lá está o que eu citei. Se você vai a Londres, vai encontrar a loja maçônica em Londres. Um templo para a paz. Ou seja, é uma igreja também, né? É um templo também. E tem aí todo essa parte frontal,
Você vai ver a fachada, e na fachada é interessante, sabe? Ali tem a data que foi criado, e você percebe ali alguns símbolos interessantes. Me chama a atenção esse símbolo central, onde aparece aí esses dois anjos, um de cada lado, né? E aparece um pouco mais acima dos anjos a Arca do Concerto, também com os dois querubins, um de cada lado. Mas me chama a atenção esse símbolo maçônico, porque esses dois anjos que aparecem ao lado da arca, eles têm os pés de bode, né? E a gente sabe que no simbolismo esotérico não é bem assim que os anjos de Deus se apresentam. E você vai encontrar então ali, entre esses dois anjos, com os pés de bode, né? A Arca do Concerto, né? Me chama bastante atenção tudo isso. Bom, eu disse para vocês que existem maçons que foram muito famosos. Realmente, se você procurar na internet, vai encontrar aí uma série deles. Alguns presidentes, outros cantores, políticos famosos, isso pelo mundo todo, viu? Não é apenas lá nos Estados Unidos da América do Norte. Mas deixe-me falar de alguns presidentes, especialmente esses mais recentes, né? Nós temos aí George Bush, não é segredo que ele pertenceu a uma sociedade secreta chamada Caveira e Ossos, né? E ele aparece aí com a Irmandade em uma de suas reuniões. E quando a gente vê George Bush e os irmãos maçônicos dele em volta, eu tenho que lembrar aquela frase do Sean Bailey: a loja faz parte de uma enorme rede de organizações globais de bruxaria. A maçonaria é o maior agrupamento de bruxos do mundo. E se você vai na Wikipedia, você vai ver a lista de presidentes dos Estados Unidos que foram maçônicos, não é? Não é segredo para ninguém. E quando você vai num cartaz onde está escrito maçônicos, ou presidentes maçônicos, aparece a frase, haja luz. Mas não é aquela luz de Deus que brilhou lá no início, não. Acho que aqui tem mais a ver com haja Lúcifer. Que também significa portador de luz, não é? E eu acho interessante, quando a gente olha esses presidentes do passado, mas no passado mais não tão distante, e indo desses presidentes mais próximos, a chegarmos em Barack Obama, nós vemos aqueles que são declarados maçônicos, foram iniciados na maçonaria, né? Você vai perceber cada um deles, alguns são bastante conhecidos, né? Talvez para aqueles mais jovens, a partir aí de Bill Clinton, George Bush, Obama, né? Talvez os mais antigos ali, Ford, Nixon, né? Não sejam assim tão conhecidos. Inclusive Biden, a notícia é que ele se tornou maçônico já bem na sua idade mais avançada, né? A notícia é que se tornou maçônico, aí um irmão maçônico, né? Na Prince Hall Mason. Então se tornou aí um maçônico. Se você vai para o Brasil e começa a estudar um pouco da história do Brasil e dos presidentes brasileiros, você também vai encontrar vários deles ligados à maçonaria. Começando lá com D. Pedro I e vindo com cada um deles, você vai perceber que a maioria desses presidentes anteriores, com exceção de dois que eu não descobri ali se eles estavam ligados à maçonaria, até Jânio Quadros, vários deles maçônicos ou ligados à maçonaria. Então, nosso país também esteve ligado, ou está ligado à maçonaria, né? Quem sabe um dos últimos presidentes famosos e que pertenceu à maçonaria é Michel Temer, né? Você percebe aí o site UOL Notícias dizendo que Temer pediu licença da maçonaria de São Paulo para ocupar o cargo de presidente. Então, ele é um dos maçônicos famosos. Se procurar, vai encontrar inclusive um vídeo dele chamando os maçônicos de irmãos. Também, recentemente, nós tivemos um vice-presidente, que foi o Mourão, né? Ele é chamado aqui de Irmão Mourão, e ele é investido um grau máximo da maçonaria, 33º grau da maçonaria.
Então, por trás do presidente Bolsonaro, que eu não consegui achar uma ligação com a maçonaria, tinha um vice-presidente ali, tomando conta, né? É uma coisa impressionante. E atualmente nós temos aí o Alckmin, né? Não sei se o Alckmin é maçom, mas ele é simpatizante, né? Você vai ver o Alckmin participando aí, abrindo a sessão da Assembleia Maçônica em uma determinada região, lideranças da maçonaria se reunindo com ele, né? Então, não posso afirmar, mas uma coisa interessante, no Brasil já há muito tempo o dragão está envolvido em tudo isso. Quando você olha o trono de Dom João VI, você vai encontrar no topo do trono justamente o dragão e o anjo. Essa luta espiritual sempre existiu entre o anjo do bem e o anjo do mal. Se você vai no outro trono imperial aqui, lá no topo está o dragão, que é um símbolo, inclusive, da família real portuguesa, e no caso brasileira também, né? O dragão presente ali entre os poderosos. Ele diz, o poder é meu, eu dou para quem quiser. E se você vai até Petrópolis, onde tem ali a coroa do Dom Pedro II, vai encontrar inclusive o cetro de Dom Pedro, né, que tinha o que na ponta do cetro? O dragão. O dragão ali presente. E nós temos também os guardas que cuidam do presidente do Brasil, que são chamados o quê? Dragões da Independência. E percebam como é o capacete deles. O que tem no capacete? O dragão. O dragão está presente, né? Então vejam vocês, quem protege o presidente do Brasil são os dragões, não é o dragão. Que coisa triste, não é? E sempre que ele é empossado, ali estão os dragões da independência, sobe a rampa os dragões da independência, o dragão dando o seu poder às pessoas. Eu tenho que me lembrar de Lúcifer dizendo a Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Isso se repete em vários países do mundo. O dragão entregando o poder a esses políticos, a esses líderes, né? E não apenas eles, tem muita gente que faz pacto com o demônio, com Lúcifer, para se dar bem na vida, né? Eu descobri alguns livros aí, ó, olha o título, Pactos de Prosperidade com Demônios. Lúcifer, o Deus da luz, evocação a Lúcifer, aprenda a fazer pactos com o diabo e outros demônios. Ou seja, pessoas que estão procurando o demônio, o diabo, enquanto deveria procurar Deus. Porque Deus dá vida, o outro vai dar morte. A gente já sabe o fim da história, né? Pregando na cidade de Manaus, na saída, um irmão, Lázaro, o nome dele, lá de Manaus, ele me apertou a mão na saída e disse, eu sou maçom. E eu já sabia que o nome do Deus da maçonaria é Abaddon. Eu olhei para ele e disse, então você já passou do 14º grau. É assim, porque antes a pessoa não sabe. Mas ele disse, só o que eu não sabia é que Abaddon é Satanás. Estou fora, vou sair. Ele foi batizado. A questão de 1 mês, 2 meses atrás, um irmão lá de Itabuna, na Bahia, me escreveu dizendo, pastor, o senhor se lembra de mim? Meu nome é fulano de tal. O senhor se lembra de mim? Conversei com o senhor na saída e disse que eu era maçom. Quero dizer para o senhor que eu não sou mais. Fui batizado sábado passado na igreja adventista do 7º dia. Queridos, nós temos que vir para a luz. E Lúcifer não é luz, não. Lúcifer é trevas. Jesus é luz. Jesus disse, eu sou o quê? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Foi Jesus quem criou o sol, a lua, as estrelas. E nós temos que adorar o Criador e não a criatura. O livro de Provérbios, o conselho é: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte.
Apenas com Jesus. Jesus diz em Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, a vida eterna. Talvez quem faça esses pactos para ganhar dinheiro, né, merecesse ouvir o que foi dito por Jesus em Marcos capítulo 8, verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Né? Então hoje o apelo está no Deuteronômio 30, 19 a 20. Eu sei que foi feito ao povo de Israel, mas é feito a nós a cada dia. Jesus diz assim, hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Deuteronômio 30, 19 e 20. Eu coloquei tudo isso porque a gente estudou Daniel 11, verso 39, quando um Deus da fortaleza, um Deus de força, um Deus das trevas, Satanás estaria envolvido nos últimos acontecimentos da terra. Nós vemos o dragão dando poder à besta que sobe do mar e que teria um papel preponderante nos últimos dias, que é o Vaticano. Também o dragão na voz do presidente dos Estados Unidos, que seria a besta que sobe da terra em Apocalipse 13, que tem um papel preponderante nos últimos dias. Por isso que o próximo vídeo nós vamos tratar do finalzinho de Daniel 11 e vamos ver as influências desses dois personagens, o Vaticano e os Estados Unidos, nos últimos dias, nos eventos finais. Estamos terminando Daniel 11 e vamos ver como essas sociedades secretas regidas pelo dragão têm influenciado não apenas os Estados Unidos, porque dos Estados Unidos ali sai para o mundo todo, né? E acaba influenciando também o Brasil. Que Deus nos ajude, nos dê força, confiança para mantermos fiéis a nossa vida ao Cordeiro, a Jesus Cristo, não a serpente, não ao dragão. Hoje escolhei a quem sirvais. Hoje é o dia da gente escolher. Escolher a Jesus. Disse lá o profeta do passado, eu e minha casa serviremos o Senhor. Você pode escolher quem você quiser. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria. Vamos orar? Ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas verdades bíblicas, pelas profecias e por sabermos que o Senhor está no controle. Parece que Satanás está dominando, parece que o mal está prevalecendo, mas a gente sabe o final da história. A Bíblia aponta para o dia em que Miguel, o vencedor, se levantará e voltará nas nuvens dos céus. E a gente sabe que isso está para acontecer muito próximo, e por isso louvamos o teu nome e te agradecemos por tua graça e por tua misericórdia. Abençoe essas pessoas que estão assistindo aqui comigo a este vídeo. Não deixe que o dragão toque a vida deles, mas protege a cada um com os teus anjos poderosos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, encerramos a parte de hoje. E se você gostou, por favor, deixa aquele like poderoso. Toque aí o sininho abençoado aí na sua tela. Se inscreva no canal se não é inscrito. Divulgue, compartilhe, né? E se ficou alguma dúvida ou quer dar alguma contribuição, por favor, comente o vídeo. Vou ficar muito feliz em ler os comentários que você vai colocar aqui, está bem? E sinto muito, os vídeos são um pouco longos, mas são assuntos muito complexos e eu apenas toquei de leve essas sociedades secretas que têm tanta coisa ruim. Não, eles fazem coisas boas também, porque é assim mesmo, né? Tem que enganar, né? Quando a serpente disse a Eva, vai conhecer o bem e o mal, não estava mentindo, né? Conhecer o bem e o mal, mas não precisava conhecer o mal, que é horrível, né? Ninguém precisa colocar o dedo na tomada para saber que dá choque. Você pode apenas crer que dá choque, né? Que Deus abençoe vocês, viu? Lembre-se, eu sempre termino dizendo que chegou a hora. Chegou a hora da volta de Jesus.
Que o Senhor abençoe vocês muito. E até o nosso próximo vídeo, quando vamos encerrar aí o capítulo 11 de Daniel. Deus abençoe a todos.